O presidente José Augusto Viana Neto, digníssimo senhor presidente do Cresce São Paulo, eu convido para compor a mesa o senhor José Augusto Gardim, delegado regional de Ribeirão Preto. Vai lá, tira essas plaquetas dos vereadores desta mesa e coloca naquele canto, por favor, fazendo um favor. Convido também para compor a mesa o representante da OAB, da 12ª Subseção de Ribeirão Preto, senhor Luiz Felipe Arcângelo, que é membro da Comissão de Direito Imobiliário da entidade. Temos mais algumas? São Paulo? Não, né? Da CIMP, alguém? Só o Edgar, que é o delegado municipal, e o Delcio, que você vai comentar. Tá. De entidade. O Delcio é subregional. O Edgar é municipal. Tem mais. Também para compor a mesa, convido o amigo Edgar Martins, que é o nosso delegado municipal em Ribeirão Preto. Faz favor, Edgar, venha para cá, também para compor a mesa. Bom, pessoal, a todos, corretores, corretoras, empresários do segmento imobiliário, desde já quero cumprimentar o Zé Augusto Gardim, cumprimento o Edgar, meu amigo Luiz Felipe, quanto tempo que a gente não se via, e aos demais, vocês que estão presentes, todos os meus colegas, qual tenho a honra de estar reunido nesta tarde, para que a gente possa, a partir de hoje, discutir um assunto de suma importância e que eu posso dizer, eu há 35 anos, porque há 35 anos eu milito como corretor de imóveis em Ribeirão Preto. Eu, Antônio Carlos Massoneto, Vanderlei e Arnaldo Facini, meu grande amigo, irmão, está presente também aqui, e todos os demais aí. É a Sandra, a dona... Nossa, vou falar aqui, vou falar de todos os nomes de vocês. E a vida inteira, nós sempre lutamos por esta causa no mercado imobiliário e nós nunca achávamos uma solução. Por quê? Nós não tínhamos aqui no Legislativo um representante que pudesse abraçar essa causa e dar seguimento, enfrentando a sociedade do modo geral que a gente fala, porque nós também vamos ter enfrentamento entre nós corretores de imóveis, vamos ter também enfrentamento entre nós empresários do mercado imobiliário. Então quem vos fala é o vereador Eliseu Rocha, da Câmara Municipal, do Legislativo de Ribeirão Preto. Vamos pensar assim, abracei essa causa, porque sou um apaixonado pela profissão e não podemos, em hipótese alguma, deixar que banalizar do jeito que está na nossa cidade. Nós não podemos aceitar, em hipótese alguma, que uma casa que vai ser fotografada, você não consegue ver a casa, você consegue ver só as placas. Uma residência com 20 placas, não tem lógica. Uma residência com 10 placas não tem lógica. E tenho certeza, se conseguimos acertar em Ribeirão Preto, será modelo para todo o Brasil, porque existem leis em algumas cidades, mas nós gostaríamos de criar uma lei em Ribeirão Preto que fosse modelo. E eu tenho certeza que para poder fazer isso, eu precisaria contar com os técnicos que são vocês, que conhecem, que milita na rua, que vai fazer a captação, que vai subir no poste e pendurar a placa, como o nosso amigo Joãozinho esses dias estava fazendo, né, Edgar?
Quer dizer, é isso que nós queremos e é isso que nós precisamos. Então eu vou passar a palavra para os meus colegas que aqui estão. Na sequência, eu vou fazer uma apresentação. Não estou trazendo nada engessado, como eu disse desde o início. É uma democracia, porque para mim, como legislador, é muito fácil fazer o projeto de lei, chegar aqui, aprovar, enfiar a goela abaixo, né, Maçoneto? E para vocês, olha, vocês vão ter que agora cumprir, porque eu vou botar fiscalização na rua, porque eu vou cobrar do prefeito, isso, tudo bem, não é isso que nós queremos. Vamos tentar tirar daqui um projeto que seja bom para todos os corretores de imóveis e para as empresas imobiliárias. Então eu passo a palavra para o meu amigo José Augusto Gardim, para que possa também dar aí a sua participação para com todos nós. Boa tarde, Eliseu, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Em nome do presidente Viana, quem eu trago um fraternal abraço para todos. Estivemos juntos no último sábado, em São Paulo, participando do 11º encontro de líderes, né? É um evento anual que ocorre em São Paulo, com aproximadamente 1.500, 1.600 corretores. E eu tive a oportunidade de encaminhar pessoalmente a correspondência que você deixou em meu poder para ele. E antes de nós adentrarmos aqui, você estava falando que ele até manteve contato com você. A nossa participação aqui, eu acho que é o início de uma caminhada, né? Aqui, pelo que eu entendi, esse convite efetivamente é uma primeira reunião pública, talvez haja necessidade de ter mais reuniões e ouvindo, como você fez, chamou a CI, chamou a Ordem dos Advogados do Brasil, parece que outras entidades foram convidadas, não sei se encontram aqui presentes, mas eu acho que nós precisamos dar um start, pelo menos, e começar, não sei se com uma, com duas, com 5 placas, como que vai ser. Você citou agora o exemplo que nós não podemos ter 20 placas em um imóvel. Eu falei para você antes de entrar aqui, e desafio qualquer um de vocês, se não tiver no mínimo de 20 a 25 placas num imóvel na rua João Penteado, eu não vou nem dar um número, eu rasgo o diploma e a carteira do Cresce para vocês. É impressionante, vocês não conseguem ver a fachada do imóvel, de tanta placa que tem. E, infelizmente, se nós mandarmos a fiscalização lá, se houver uma denúncia, se tiverem 12, 15 colegas, eu tenho certeza que não tem 10, 11 que tem não tem, 2 ou 3 que tem autorização do proprietário para estar com essa placa. Além disso, uma outra determinação do Cresce, que o presidente vem frisando muito, quando existe uma placa já colocada no imóvel, independentemente fugindo até um pouquinho da reunião pública, se eu colocar uma placa minha em um imóvel e o proprietário autorizar qualquer outro colega a colocar, este colega, antes de colocar essa placa nesse imóvel, ele precisa encaminhar um e-mail, uma notificação, ou um WhatsApp, qualquer documento, para o colega que já tem a placa nesse imóvel, informando que o proprietário também o autorizou a colocar a placa além daquela primeira que estava no imóvel. E isso a gente percebe também que não está ocorrendo. A fiscalização tem feito algum serviço, infelizmente nós contamos somente com 3 agentes aqui em Ribeirão Preto, isso está penalizando um pouquinho. A estrutura do Cresce vai ser melhorada. Nós já devemos esse mês aqui, vou até antecipar alguns, acho que eu já falei esses dias aí que nós tivemos em São Paulo, nem que provisoriamente ou talvez definitivamente, ainda não temos uma opinião, talvez a partir do dia 11 de dezembro, agora próximo futuro, nós já estejamos com posto de atendimento dentro do poupa-tempo, né? Aliás, o posto já é realidade, já está lá. Se vocês entrarem no poupa-tempo hoje na Ilha Central, vocês vão ver que já tem até o nome do Cresce SP lá, o Crescisp, já está lá, já está disponibilizado. Nós só estamos aguardando a data de autorização para essa mudança que nós vamos fazer. Além disso, estão vindo outros funcionários, está vindo estagiário e deve aumentar o número de fiscais. Então, com uma aprovação, com uma efetivação de uma aprovação de uma lei, de uma regulamentação disso, com certeza o Cresce, em parceria, também deve partir para uma fiscalização mais assídua e tudo mais.
Vemos, isso eu falo em nome do Viana, vemos com bons olhos uma regulamentação, mas precisamos também discutir isso daí para chegar num consenso que atinja toda a classe. Obrigado. Obrigado você, Gardinho. Com você a palavra, meu amigo Edgar, delegado municipal do CRES Ribeirão Preto. Eu agradeço o convite, Eliseu, a toda a mesa, a todos os amigos corretores aí. Estamos aqui para ver o melhor caminho para a gente despoluir os imóveis que nós estamos à venda, né? Então, vamos lá, vamos participar. O Gardinho acho que já deu o relatório todo dos nossos procedimentos aí. Muito obrigado. Obrigado você, Edgar. E a palavra também, meu amigo Luiz Felipe Arcângelo, também corretor de imóveis, advogado e proprietário também da Arcângelo Imóveis, ali no Jardim Paulista. Em nome do nosso presidente, Domingos Assad Estocco, em nome também da comissão na qual eu coordeno da UAB, a Comissão de Direito Imobiliário e Condominial, eu quero agradecer ao Eliseu pelo convite, né? Num primeiro momento a gente está aqui para ouvir o que o pessoal tem para falar, para após todas essas manifestações, a nossa comissão tentando ajudar a poder fazer algum tipo de manifestação também, tá? E na pessoa do delegado Dr. Gardinho, do nosso amigo delegado municipal Edgar, eu cumprimento até mais os demais colegas aqui presentes. E vamos, dentro do possível, nós vamos fazer também alguns apontamentos que me foram passados pelos membros da nossa comissão lá. Tá certo, Eliseu? E neste momento é só isso. Muito obrigado. Obrigado a você. Eu vou pedir para o Davi, da nossa assessoria, está passando uns slides aqui sobre o tema que nós vamos estar discutindo hoje. Então, nós, como a gente já vem discutindo, nós já temos uma lei na cidade, que todo mundo sabe, que é a Lei Cidade Limpa, que é a Lei Municipal 12.730 de 2012. A Lei 12.730 de 2012, ela dispõe sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana visíveis a partir do logradouro público no território do município de Ribeirão Preto, que é o nosso artigo 1º. Pode passar, Davi. Para efeitos de aplicação desta lei, ficam estabelecidas as seguintes definições. Anúncio especial: aquele que possui características específicas com a finalidade cultural, eleitoral, educativa ou imobiliária, nos termos do disposto do artigo 23 desta lei. Seção 8ª. Dos anúncios especiais, artigo 23. Para os efeitos desta lei, os anúncios especiais são classificados em, quarto, da finalidade imobiliária, quando for destinado à informação do público para aluguel ou venda de imóvel, não podendo sua área ultrapassar 1 metro quadrado e devendo estar contido dentro do lote. Pode passar, Davi. A Lei Cidade Limpa estabeleceu regras quanto ao tamanho das placas contendo informação de venda ou locação, mas não dispôs acerca a quantidade de placas em cada imóvel, que é o que nós estamos discutindo hoje. A lei fala, mas não fala em quantas placas pode ter por imóvel. Pode passar, por favor. Exemplos de cidades que já discutiram o tema, que é importante para todos nós. Marília, São Paulo. Guarujá, São Paulo. Belo Horizonte, Minas Gerais. Essas 3 cidades, e Maceió também, Alagoas, discutiram o tema que nós estamos discutindo aqui hoje. Passando aqui.
O que nós vamos estar discutindo é o seguinte: limitar ou não a quantidade de placas, tamanho da testada do imóvel, quantidade de placas, autorizações às imobiliárias ou corretores, que no caso já é pertinente ao Cresce, punição, proprietário ou imobiliária, demais questões relevantes. Então, só para vocês entenderem, quer dizer, a autorização para colocar as placas ou não, isso o Cresce já nos fala sobre isso e a gente já segue esse regulamento. O que nós queremos discutir hoje é simplesmente com vocês a proposta de limitar as placas. Eu sugeri, numa conversa que a gente tem na discussão com a comissão, tudo, vou passar aos senhores, a minha proposta é que a gente possa trabalhar limitado a 2 placas. O que nós precisamos limitar seria tamanho. Aquilo que eu falei desde o início. Essa reunião, ela vai ser a balizadora de tudo. A nossa proposta é ter somente 2 placas por imóvel. A lei Cidade Limpa, ela é clara. Ela fala que a placa tem que ser de 1 por 1, no imóvel de até 10 metros de frente. Ou seja, se eu tenho mais de uma, eu já estou infringindo a lei Cidade Limpa, a qual vai ser rigorosamente fiscalizada a partir do ano que vem. Toda a fiscalização está sendo mobilizada para fazer cumprir a lei Cidade Limpa. Então, a proposta nossa, dentro de 2, eu acho bastante justa. Por isso, nós vamos passar o microfone para quem quiser se manifestar. Toda a fala de vocês está sendo gravada, tudo que nós estamos fazendo aqui está sendo gravado, filmado e estará disponível depois na TV Câmara ou até mesmo no YouTube, para que vocês possam entender a clareza dessa reunião. Eu vou abrir a falas, se alguém tem interesse, por gentileza, a minha assessoria vai acompanhar, por favor, acompanhe quem vai escrevendo aqui, quem vai passando o microfone. O Clineu, Dr. Lucas. Clineu, por gentileza, você só se identifica com o nome, se você é corretor de imóveis e de qual imobiliária, por favor. Agora sim. Boa tarde, senhores. Meu nome é João Clineu. O meu Cresce é 88610, J. Clineu. Eu sou autônomo. Eu gostaria de saber o seguinte: os proprietários vão ser identificados também a respeito dessas autorizações? Porque o proprietário ele pode dar 10 autorizações para colocar placa. Então, essa seria uma pergunta. Sim, veja bem, é como nós falamos, essa primeira reunião nossa, então todas as sugestões serão acatadas. Sim, os proprietários todos serão notificados. Ok, essa é a minha resposta, minha pergunta, verdade. Mais alguém, por gentileza? Boa tarde a todos, boa tarde, Eliseu. Meu nome é Jurandir e eu tenho um escritório na Vila Virgínia, Jurandir Negócios Imobiliários. Eu gostaria só de uma dúvida, Eliseu. Quando a Cidade Limpa, lá no que você mostrou aí, ela diz 1 metro, ela não diz uma placa só. Ela tem uma medida na lei, né? Se o imóvel tiver 10 metros... Perfeito. Por isso que nós falamos lá. A lei Cidade Limpa, ela diz, mas ela não limita, ela não deu um limite para a gente. E também não deu o tamanho. Se você vê, ela fala... inclusive ela não fala nem atestada ali, nesse artigo dela. Ela fala em placas de 1 por 1. Por isso que nós vamos estar fazendo uma lei específica para este segmento. Se não for feita uma lei específica, será alterada a própria lei Cidade Limpa. Tá, mas a intenção é fazer uma lei específica. Mas a Cidade Limpa limita tamanho, ou não? Ela limita ao tamanho, 1 por 1. Aí eu poderia colocar 10 placas de 10 centímetros, mas desde que seja no tamanho, ela limita o tamanho, 1 por 1. Nós já estamos infringindo, porque a gente coloca 20 placas no imóvel. Se eu tiver uma placa de 1 metro cada uma, eu tenho 20 metros quadrados. Ela limita uma placa só, então, Ela limita 1 por 1?
Ela limita 1 metro quadrado por imóvel. 1 metro quadrado por imóvel. Por imóvel. Ela limita em tamanho quadrado, ela não fala em placa ou banner, ela fala em tamanho, 1 por 1. Tá, não entendi assim, mas tá bom. Deixa eu te falar outra coisa. Quando você fala em 2 placas... Pode voltar lá, por favor, um minutinho. Volta lá, por favor. Só para poder mostrar para vocês a lei. É importante a gente... Nós estamos com tempo, fica bem tranquilo que aqui a gente está... Hoje nós estamos... Mostra, por favor, a lei, o artigo... Eu não leio daqui aí, não. O quarto, ó. O quarto, você consegue ler daí? Não. Não consegue? Deixa eu pegar aqui. Para os efeitos desta lei, os anúncios especiais são classificados em de finalidade imobiliária, quando for destinado à informação do público para aluguel ou venda de imóvel, não podendo sua área ultrapassar 1 metro quadrado e devendo estar contido dentro do lote. Então, é clara, tem que ser no máximo 1 metro quadrado. Se eu tenho 10 placas por imóvel, eu já estou infringindo a lei. Agora vamos multar quem? Todos. Olha o risco que nós estamos correndo. É por isso que a gente está discutindo o assunto. Ela fala 1 metro quadrado e não diz que é uma ou duas, né? Pode ter 2 de 1 metro quadrado, né? Não, não pode. Não sei. Não, é 1 É discutível. 1 metro quadrado. Dentro do direito, tudo é discutível. Mas não vamos discutir isso, não. Claro. O que eu queria dizer assim, quando você fala em 2 placas, eu acho que essas discussões que vamos ter, essa ou outras reuniões, devemos discutir isso muito a sério. Sim. Porque 2 placas limita muito quem é pequeno. Vou dizer para vocês, eu sou pequeno, tem muita gente aqui que é autônomo, que é pequeno, e quando nós limita 2 placas, nós vamos limitar só os grandes. Porque o proprietário que vai vender um imóvel, primeiro ele procura os grandes. E aí ele não consegue vender, ele começa a passar para os amigos, para os próximos, e aí vai. Se a gente limitar em 2 placas, só os grandes de Ribeirão terão placa imóvel. Eu tenho essa opinião. Eu acho que devemos pensar com carinho nisso, principalmente quantidade. Eu vou dizer uma coisa, eu sou totalmente a favor de regulamentar isso. É uma vergonha. Tem um imóvel na Fiuza, que eu passei ontem, que eu tinha recebido o seu convite, eu contei, tem 16 placas. Então, um absurdo. Tem casa em bairro com 8 placas, a casa tem 5 metros de frente. Então, mais duas eu acho que está fora de contexto. Qual é a tua opinião? Eu acho que 3 ou 4. 3 eu acho que tá bom. Acho que 3 não atrapalha ninguém, não tampa o imóvel. Quem for próximo, quem trabalha regional, a pessoa vai procurar ele, porque sempre procura o regional para tentar vender. O Hélio, que foi da Vila Virgínia, sabe disso, está aqui presente, quando ele esteve na Vila Virgínia. Então, eu acho que 3, 4, tem que se discutir. 2 é pouco. Ok. Tem que pensar nisso com carinho, gente, tá? Jurandir, muito obrigado pela... Obrigado pela tua participação. E dizer o seguinte, não existe pequeno nem grande, Jurandir. Você é um grande corretor de imóveis. Você tem que entender isso, pode ter certeza. O corretor de imóveis, eu acho que todos têm que pensar, nós somos grandes perante a sociedade, perante o mercado imobiliário, e somos grandes corretores de imóveis. Ribeirão Preto tem grandes profissionais. E outra, não tenha medo, porque é grande ou porque é pequeno. Pensa sempre no teu bom trabalho que você presta no mercado, e eu conheço, sei disso. E outra coisa, o próprio Cresce trabalha muito com a exclusividade. Você pode ter certeza que também é um outro caminho que você que é bem relacionado vai ter muito mais condição de estar conseguindo exclusividades do que, de repente, o outro que é grande. Você está entendendo que ele também tem muito mais oferta. Você pegando o imóvel daqueles clientes que você tem proximidade, bom relacionamento, a sua facilidade de negociar será muito maior também. Também tem os 2 lados da balança, não adianta. O grande também tem que fazer grandes investimentos em publicidade, em gente para trabalhar, quer dizer, em veículos, em tudo isso. Então, o mercado, a gente equipara, não tem essa preocupação. Sua sugestão está aceita. 3 placas seria o balizador. Por favor, mais alguém? João Pedro. João Pedro, meu amigo João Pedro. Prazer em recebê-lo aqui. Obrigado. Da J. Santos, da administração. Isso.
Bom, eu acho que a gente chegou a esse estágio aí por uma questão de que é a única forma que as imobiliárias têm hoje de divulgar a sua empresa é através dessas placas. Então, eu acho que o certo seria estar tratando de uma flexibilização nessa lei da cidade limpa. Acho que não tem outro caminho. Ô, João, mas qual que seria a tua proposta? Porque essa reunião é para isso. A gente precisa ter propostas, porque ela vai ser peneiradas depois, e depois nós vamos afunilando para a gente poder chegar num projeto. Qual que é a tua proposta? É mudar a quantidade de outdoor, por exemplo, porque o outdoor era uma propaganda que ela não é tão cara. Mas o outdoor não interfere a nós. Nós estamos discutindo só placas nos imóveis. Mas nós não estamos falando de você estar divulgando a sua empresa. A divulgação da empresa hoje está sendo feita através dessa Não, forma. mas a nossa discussão vai ser focada, o projeto de lei é só placa nos imóveis. Mas isso aí o CRES tem que tomar conta? Então, Não, nós precisamos limitar. Os outdoor vai ser discutido também, eu concordo com você, inclusive está tendo um abuso muito grande, 2 outdoors juntos, tudo, ele vai ser discutido sim, vai haver algumas mudanças, mas hoje nós vamos discutir setorial, mercado imobiliário, que é a maior reclamação que nós temos. então é só pedir para o CRES cumprir a lei, só isso. Perfeito. João Pedro Cresce. Obrigado, João Pedro. Mais alguém? Bom, boa tarde, Eliseu, componentes da mesa, demais companheiros. Obrigado. Bom, eu, Maçoneto. na realidade, eu estou aqui representando o Grupo Setorial de Imobiliárias da CIRP, e quando presidente da CIRP no ano passado, eu participei diretamente das reuniões da CE sobre a Cidade Limpa. Nós, da CI, nós tínhamos também relatado alguns assuntos relativos à própria lei da Cidade Limpa. E, para nós, da Cidade Limpa, é incoerente você exigir uma placa de indicação do estabelecimento dentro de umas medidas e você ter ao lado casas iguais a essas aí que você está mostrando, com várias placas de aluga-se e vende-se. Para a Cidade Limpa, isso aí para mim é uma poluição existente nisso. Tá? Então, a sugestão que nós demos... Você acaba atrapalhando a propaganda do comércio do lado. Eu tenho essa reclamação, inclusive essa é uma delas. Sim. Então, nesse sentido, nós tentamos, já tem um ofício nosso para o Bertinho Scandiuzzi, que era o presidente da comissão, para que pudesse inserir na próxima revisão que houvesse em relação à Cidade Limpa, já falar sobre as placas de alugas e vendes. Eu acho, gente, que se nós não nos valorizarmos, se nós não fazermos com que nós sejamos respeitados na cidade, nós não podemos fazer com que aconteça o que está acontecendo agora. Você pode ver aí, ó, a minha imobiliária tem 18 anos e nenhuma dessas casas tem a minha placa. Tá? Nenhuma. Pode olhar, Maçoneto, não tem. Tá? Por que isso? Porque eu respeito a Cidade Limpa. Eu respeito o colega ao lado. Se tem uma placa no imóvel para aluga, eu não coloco a minha. Tá? Então, se nós não nos valorizarmos, vai ficar coisas como alugo direto, faço direto, vendo direto. Né? Na minha opinião, Eliseu, eu acho que nós temos que partir para exclusividade. Ter uma única placa. Tá? Uma única placa. Tá? Por que isso? Lá atrás, não sei se você se lembra, você deve se lembrar, que nós começamos a Associação das Imobiliárias, na época, tudo era cobrado do inquilino. Né? Aí veio a nova lei do inquilinato, jogando a responsabilidade para o proprietário do imóvel. Poucas imobiliárias, na época, fez com que essa cobrança fosse do proprietário.
Hoje, ninguém cobra mais do inquilino, porque na época nós bancamos e começamos a cobrar dos proprietários. Então, isso é uma questão, gente, de você pensar grande. Nós, corretores de imóveis, nós não podemos ser jogados e falados igual é feito aí na cidade, de malandro, de não tem, entrou corretor no meio, melou. Então, isso nós temos que nos valorizar, tá? E eu sou da opinião que temos que partir que uma única placa tem que ser colocada no imóvel, porque acontece isso aí, essa poluição que para a cidade fica ruim, todas elas estão infringindo o projeto da cidade limpa. Se realmente a prefeitura for em cima disso aí, vai ter a multa lá de R$10.000. Então, essa é a opinião que eu acho e que deve prevalecer. Vou lutar para que isso seja feito e eu já faço isso, né? Então, outros já fazem, do grupo setorial, todos eles fazem, tá? Então, nenhuma delas tem placa dessas imobiliárias. Então, essa é a minha posição. Muito obrigado, Massoneto. E dizer que nos anos 90, nós criamos a Associação das Administradoras de Imóveis. O Massoneto era presidente, eu era o vice-presidente, Vanderlei, Valmir, que daqui quem mais estava presente? A Rita Pantoni, tá, o Gardim, e tinha mais era 30 e poucas empresas, e nós conseguimos fazer a associação, e nós enfrentamos esse mercado doido naquela época. Todo mundo cobrava a taxa de contrato do inquilino, então era assim, o inquilino pagava 100% da taxa do contrato antes de alugar o imóvel. E nós conseguimos mudar isso, enfrentamos Deus e o mundo, não foi, Massoneto? Imprensa, tudo batendo em cima e tal, e nós começamos com poucas, 3, 4 imobiliárias fazendo isso, lembra, Vanderlei? Inclusive com oposição dentro do próprio grupo imobiliário, com oposição, que o pessoal vinha para a imprensa e falava que não, tem que cobrar sim, tem que cobrar do inquilino sim, porque nós prestamos serviço para eles, e a gente enfrentando Deus e todo mundo, e olha, e conseguimos reverter, e graças a Deus resolveu o mercado, resolveu a situação. Pois não. Eliseu, só uma observação, que isso conseguiu à época, porque na lei dizia que se cobrasse do inquilino era contravenção penal. Isso, foi. E muitas pessoas na época continuavam não fazendo. faziam parte da associação, continuavam cobrando Continuavam. o jantar e foram chamadas dentro do fórum para responder Foi. processo. Então não foi uma coisa simplesmente feita. Deixa eu deixar bem claro aqui. Claro. Porque quando há interesse particular, é como aquele senhor disse, seu Jurandir, sempre os grandes ganham. Ele tem razão. Na época, nós conseguimos desenvolver isso porque a lei dizia o seguinte: se o inquilino pagar, a imobiliária pode ser processada por contravenção penal. E teve muitos processos à época que aconteceram. Muitos. Nós, na época, nós éramos um grupo de 30 empresas e seguimos à risca, porque o Massoneto e as pessoas que estavam sempre foram no CE. Foi. O que acontece com a placa? Exatamente isso que o Massoneto disse. Eu acho que todos têm o mesmo direito, todos são grandes corretores. Se houver a necessidade de ter 3 corretores trabalhando no mesmo imóvel, que dê oportunidade para todos. Claro, que dê claro. exclusividade. Se um não está funcionando, que dê pelo menos por 60 dias. Ou Perfeito. te dá por 60 dias, daqui 60 dias o outro tem o direito Mas pode de ter trabalhar. 10, Rita, trabalhando na mesma casa, Sim. não tem problema. Desde que cada um Dentro do respeite o limite. outro, porque eu já fiz aqui parcerias com, que está aqui, os clientes que fazem comigo, que eu sei quem é o proprietário da casa, e nem por isso a placa que está lá na casa eu vou passar por cima do meu companheiro, porque ele está ali, ele que está com a chave. Então o que ocorre o seguinte: diante da crise que nós estamos enfrentando, um quer comer o outro. Exato. Então, essa reunião toda aqui é muito bonito, só que se não tiver a necessidade de que os interesses particulares e os privados se atenham à crise, nós não vamos chegar a lugar algum. Nunca. O proprietário também, vai lá multar o proprietário quer mais que o corretor se dane. Tá? Eu tive um caso aqui hoje, que o proprietário fez direto com o comprador, que a Sandra está aqui de testemunha, e depois veio falar que o corretor é sem vergonha, certo? Então, hoje é um dia que realmente essa reunião ela tem muito a ver
com tudo que está acontecendo no país. Sim, exatamente. Se eu tiver lucro no meu bolso, que se dane a outra placa. É. O que eu quero é ter a comissão. Então, o Maçoneto colocou uma coisa aqui que é muito verdadeira. Enquanto um não respeitar o outro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Correto. E tem que partir de nós, Rita, você tem razão. Ô Rita, mas voltando nesse caso do cobrança de taxa na época, foi difícil de convencer todo mundo, porque o pessoal continuava fazendo a contravenção, mas continuavam, e sempre foi assim, foi complicado, viu? Mas quanto a ter, veja bem, a proposta que nós estamos apresentando de ter 2 placas, pode ter 10 corretores trabalhando, não tem problema. Por quê? Se a gente limitar o tamanho para 2 placas, o que vai acontecer? Eu tenho um modelo, inclusive, nós chegamos a fazer isso com 4 corretores trabalhando, na mesma placa, trabalhando, vende-se, por exemplo, vende-se tratar tal, lá, imobiliária tal, telefone tal, imobiliária tal, 4 empresas na mesma placa, uma placa única, com 4 empresas trabalhando, e vendemos a casa. Um dos nossos colegas vendeu essa casa. Nós fizemos uma parceria em 4 colegas, um proprietário de São Paulo, e vendeu. Nós usamos isso inclusive como modelo. Foi uma pena ela não estar aqui, eu não achei a foto que eu ia trazer para vocês verem. Foi vendida por um dos colegas entre os 4 que estavam nesta placa. Mais alguém? Eu vou dar uma pequena participação, viu, Eliseu? Aqui está se falando, tem o caso da imobiliária e do... Quem é você, em primeiro lugar? Marlene Raiol, 92689. Eu sei que você é minha amiga, Marlene Raiol, mas a maioria não sabe. Essa é Marlene Raiol, da Lagoinha, pessoa atuante, isso, na frente dos Conseg, tudo, dos bairros, da Associação de Moradores. É uma corretora de imóveis brava mesmo, aquela que participa da sociedade. Pode falar, minha amiga Marlene. Então, Eliseu, quando eu vejo uma placa, 2 placas num imóvel, eu já não coloco a minha. Eu sou autônoma. Então, eu vejo que as imobiliárias, elas têm como é que se diz? Uma placa de uma imobiliária repercute muito bem, e eu não sou contra. Agora, a limitação de placas, justamente 2, a imobiliária coloca vendo e a outra placa alugo. Sim. E aí já foram as 2. Então, é questão até de bom senso, né? Porque diminuir o tamanho da placa e dar uma chance maior para que se coloque, pelo menos, a imobiliária coloca 2, ou se aluga e vende, e dá uma oportunidade para alguém que queira colocar também uma placa. Mas aí entra a questão do bom senso, saber avaliar direitinho para não haver confusão. Porque a exclusividade, muitas vezes, é difícil de se obter, né? A exclusividade, principalmente o autônomo, talvez. Aí não vou entrar nesse detalhe, porque fica mais difícil, né? Mas a questão é a limitação. Limitação Tua sugestão, tamanho. quantas placas? Pelo menos dobrado. Porque pelo menos 3 placas, vamos dizer. Se a imobiliária vende e aluga, placas diferentes, na minha rua tem lá uma casa para alugar, tem praticamente 10 placas, porque as imobiliárias colocam uma placa de vende e uma de aluga. A minha está lá num cantinho, foi a segunda colocada, está lá quietinha. Mas eu acho que... 6 placas. Eu acho que é muita placa. O tamanho, Eliseu, eu acho muito grande, 1 por 1. 1 por 1 é muito grande. Aquele tamanho menorzinho agradaria a todos. Será repensado o tamanho, até porque a maioria trabalha com placas menores, exceto faixa, que as pessoas trabalham com faixa maior, mas as placas são menores. Não, eu acho que era só isso, viu? Rita, obrigado, Marlene. Você não me falou quantas placas seria a tua sugestão? Eliseu, na verdade, o número de placas, eu acho que nós vamos ficar discutindo aqui até meia-noite. Um vai falar 2, outro vai falar 4, vai falar 6, 10, para todo mundo ficar feliz. Não. Eu, sinceramente, eu parto do princípio, igual o Maçoneto disse, se nós não nos valorizarmos, nada disso tem valor. Eu acho que é possível, sim, todos trabalharem com respeito, e todos, seja o grande ou o pequeno, respeitando aquilo que o Cresce diz. Você vai trabalhar um imóvel? Tá. Então tá. Quem está trabalhando esse imóvel? Porque eu já fiz isso. Eu já recebi ligação, como eu já liguei. Eu estou com um imóvel na rua tal,
Estou te comunicando e estou te mandando um e-mail que eu estou pondo uma placa minha lá. Só tinha minha. Eu acho isso, assim, não é a mesma coisa que é o direito de ir e vir de cada cidadão. O proprietário, ele não entende essa situação porque ele quer mais se desvencilhar daquilo. Ou ele aluga, ou vende, ele quer que todos participem. Aquele que chegar primeiro leva. Ele não vê quem trabalhou 1 ano no imóvel, quem trabalhou 6 meses, quem trabalhou 1 dia. Ele quer o resultado. Então, para ele, se tiver 20 ou 10, ele não sabe que aquilo pode até desvalorizar. Ele só consegue entender quando algum corretor chega e ele diz, olha só como está o teu imóvel, você acha que alguém quer ele? Está abandonado. Agora, o que eu penso, eu repito, o maçoneto disse uma coisa que é importantíssima. Se vai trabalhar com 3, 4, 5 placas, tem que ter, primeiro, autorização do proprietário, sim, que tem gente que nem tem autorização e coloca a placa, tem gente que tem placa, nem tem cresce, que agora está uma divergência entre o proprietário poder trabalhar o imóvel sem o corretor, que é uma outra discussão que não vem ao caso, mas tem a ver. Tem placa de imobiliário do lado, a placa do proprietário. Isso é um problema seríssimo que a gente está tendo. Então, eu acho assim, número de placas, se você disser para mim, 4 placas, são 4 metros de fachada, o imóvel tem 5, o que virou o imóvel? Primeiro que em Ribeirão Preto, cada zona tem um loteamento, um de 10, um de 8, um de 5, um de 5,5, e não vira nada essa coisa de 1 metro, porque eu acho que deveria ser 1 metro se todas as casas tivessem 10 metros de frente. É até 10 metros, até 10. Então se ela tiver 3, 4, 5, 8, 10 metros, até 10. Eu acho assim, resumindo, porque tem muita gente que quer dizer, eu acho que o número de placas é até complicado se responder. Eu acho que pode ser até 4 placas, desde que entre as 4 empresas a conformidade e a autorização do proprietário. Porque aí senão vira... Sabe o que está acontecendo também? Tem a placa do maçoneto. Eu conheço o maçoneto, eu vou lá e ponho uma minha porque eu conheço o maçoneto. Não é porque eu conheço o proprietário. Está acontecendo isso. Então, eu acho que o número de placas é complicado até de se responder. Eu acho que nós temos que ter a orientação do CRES, no sentido de dizer como tem que ser, e dizer assim, acima, é óbvio, de 3 placas para um imóvel de 5 metros, já causou uma poluição total. Com certeza. Então, como que nós vamos dimensionar isso numa reunião com corretores aqui? Tá certo, entendido. Entendeu? Você sabe que o maior concorrente nosso hoje, do corretor de imóveis, que você sabe quem é o maior concorrente do corretor de imóveis? É o proprietário. É claro. Acabou. E ele é o único que não valoriza o nosso trabalho. O proprietário, eu vou dar um exemplo para você. Você quer ver? Os imóveis do João, né, João? Os imóveis do João, ele só coloca uma placa, que é a placa dele. Mas ele sempre foi assim. Sempre foi assim. E acabou. O João. E outra coisa, ele está errado? Não, tá. E outra coisa... Imagina ele com um monte de placa. Além de desvalorizar, enfeiar o imóvel dele, tudo, parece desespero dele. Não, ele coloca uma única placa. Agora, se você ligar para ele, ele te atende prontamente. Atende a todos os corretores de imóveis. Agora, hoje, nós estamos começando a enfrentar esse problema. Exatamente. Começou a ver como é que começou a aumentar Eliseu, placas de proprietários. Sabe por quê? Porque quantidade não traz qualidade. A crise. E outra coisa mais, o João Pedro é um homem do ramo, conhece todos os colegas e respeita os colegas. Ele não é um proprietário qualquer. Não ele sabe da importância do corretor para a negociação. Parceiro. Então, o que acontece? Eu posso ter um proprietário que pode indicar a mim, um maçoneto, você... Eu não vou me importar se você vender, porque eu sei que você é um bom profissional. Agora, o que é ruim é a questão de mencionar o número de placas para quem utiliza o bonde de quem sabe, põe uma placa qualquer e pronto. Não é assim. O proprietário tem que saber, eu acho que o primordial, a responsabilidade sobre essa fiscalização vai ser em cima de quem? É verdade. Então, é um dos detalhes que nós vamos, inclusive, ver na lei. Ela vai ser penalizada, a imobiliária ou o proprietário? Agora, você sabe qual é a maior reclamação que nós temos hoje? Nas delegacias dos CRECES, proprietário reclamando, colocaram a placa no meu imóvel. Eu não sei quem é. As imobiliárias estão colocando placa sem ter o próprio cadastro. Ele não tem o cadastro, está colocando placa para depois fazer o cadastro. Não é isso, Gardim? Nós temos inúmeras reclamações disso em várias cidades, e Ribeirão Preto não é diferente. Por quê? A pessoa coloca a placa sem falar com o proprietário, sem nada. Ou seja, olha que situação. Então, por isso que tem que ser feita a lei. E olha, a gente sabe que é difícil, que é desgastante,
Mas nós vamos trabalhar e não vamos fazer essa lei. De um jeito ou de outro, nós vamos ter que fazer essa lei. Lógico, com consenso. Eu não vou fazer nada. Se ninguém concordar, nós não vamos fazer nada. Nós vamos fazer uma modificada na lei Cidade Limpa, na lei Cidade Limpa, para poder melhorar um pouco. Mas que temos que fazer, é a minha opinião. Eu acho que nós temos que fazer a lei, sim, porque vários proprietários têm pedido isso para a gente, porque senão não teria nem aberto essa reunião. Mais alguém, por favor? O Arnaldo Facini, da Ribeirão Imóveis. Caros colegas, boa tarde. Boa tarde, Arnaldo. Eu fico muito satisfeito em poder ter essa oportunidade. Posso te dizer que estou no ramo desde 1980, começamos junto, eu e Eliseu, lá com o Zé Carlos, na Boa Vista. E desse tempo todo, esses problemas aqui discutidos se arrastam. E ainda vão se arrastar muito. Esse passo que está sendo dado hoje é pequeno, mas é muito importante. Sim. Eu gostaria de poder endossar a cada palavra, aliás, foi tirado da minha agenda, a cada palavra que o senhor Massoneto disse. Gente, 2 placas, ótimo, beleza, não resolveu tudo o problema. Bom seria exclusividade. Mas como nós não temos condições de ter exclusividade, como a minha colega lhe disse, que é muito difícil, nós poderíamos fazer com que isso fosse divulgado para cada proprietário que ouvisse pela mídia que uma casa só poderia ter uma placa. Muito bem. E que ele podia ter autoridade de dar 30 dias para a pessoa trabalhar sem exclusividade, não precisa ter a placa 30 dias, depois ele trocaria de placa, ele escolhia o Manoel, o Pedrinho, o João, e ia trocando de placa se é a vontade dele. Mas sinceridade depende muito de cada um. Um dia eu recebi um fiscal do Cresce lá no nosso escritório e eu disse para ele, olha o tanto de placa que eu tenho aqui, eu não ponho mais nenhuma na rua, a não ser por exclusividade. Hoje eu tenho pouquíssimas placas na rua, mas é tudo exclusividade. Se quiser, é assim, não tem outro jeito. Gente, desculpe, esse é meu jeito. Boa tarde. Obrigado, Arnaldo. Valeu a sua posição. Mais alguém? Oi, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Danilo Gabarra, eu trabalho como autônomo. E eu concordo perfeitamente com o que o Massoneto disse. Eu trabalho só com locação, não faço vendas e trabalho somente com exclusividade. Eu só pego exclusividade. Eu não, acho que a gente precisa trabalhar o cliente, não o imóvel. Hoje em dia as pessoas, as imobiliárias, os corretores trabalham o imóvel. Eu preciso cadastrar um imóvel, preciso cadastrar outro imóvel. E não, eu penso no cliente. Eu cadastro o cliente, por eu ser advogado, talvez com base na OAB, a gente tem a OAB é muito rígida com isso. Ela é o cliente, por exemplo, na OAB você não pode conversar com o cliente do colega. É antiético você conversar com o cliente do colega, você vai conversar com o colega. Então, eu penso assim, que a gente tem que trabalhar com exclusividade. O cliente tem que saber que ele está contratando aquele profissional para trabalhar. Se ele não está satisfeito, passou 1 mês, 2, 3, não está dando certo, contrate outro, substitua o profissional. Mas eu sou a favor da exclusividade. Só isso que eu queria falar. Eu acho que é uma placa só, é exclusividade. Obrigado, viu, Danilo? Já ouviu? Já falou? Ok. Boa tarde, Edson Stefanoni, da Junqueira Freitas Carrazone. Obrigado, Agora Edson. já começa a se tornar um pouco repetitivo. Minha questão, quem vai ser penalizado, o cliente, o proprietário ou a imobiliária. Eu vi placa que eu coloquei, quando eu coloquei não tinha nada e fiquei surpreso de ver agora no telão que já tinha outras imobiliárias trabalhando com tantas placas. Sou a favor de mais que uma imobiliária poder colocar placa no mesmo imóvel, pelo simples fato da concorrência. Às vezes uma imobiliária não agrada o cliente, o locatário ou o interessado na compra, ele pode optar por outra sabendo que existe outra trabalhando. Por outro lado, eu sou contra a mesma imobiliária ter mais que uma placa no imóvel. Então, de repente, 2 placas, ótimo, só que só uma de tal imobiliária, daquela imobiliária.
Você limitaria em quantas placas, Edson? Eu acho que 2 para você ter opção de concorrência. Certo. Rotativo, de repente, mas isso Correto. quem vai determinar é o proprietário, não nós imobiliária, né? Olha, eu vou falar uma coisa. Se isso acontecer em Ribeirão Preto, nós seremos um exemplo para o Brasil. Já disse isso antes, porque nós mandamos fazer pesquisa. Vocês não têm ideia. Lá na próxima reunião, nós vamos trazer novidades. Mais alguém? Só apertar e ficar segurando. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Marcelo Camareiro, sou corretor autônomo. Está me ouvindo bem aí? É o seguinte, concordo com o que todo mundo falou. Eu sou a favor de trabalhar com uma placa. Por quê? Depende também do tipo de imóvel. A gente teve um exemplo aí de um prédio que tem vários apartamentos, certo? Se a gente for restringir isso ao número de placas, a gente não vai conseguir atender ao número de imóveis, certo? Além de prédio comercial, sala de médico, enfim. Eu acho que eu sou a favor de ser uma placa. Outra coisa, eu acho que está sendo super válido essa reunião, porque eu acho assim, também que tem pouca gente perto do que a gente pode, dos profissionais que trabalham na cidade. Eu acho que isso está sendo um passo da gente se unir mais, né? Eu acho que tem que repetir isso. Uma placa, a exclusividade, vai estimular a gente a ser mais parceiro, certo? E o buraco, eu acho que também é um pouco mais embaixo, porque é o que a companheira falou. Às vezes a gente está trabalhando o imóvel já há um tempo, com exclusividade, sem exclusividade, aí o proprietário, por mais que a gente tenha um documento assinado, ele vai lá e vende direto, entendeu? Às vezes na cara larga na nossa frente, praticamente. Eu acho que falta um pouco de respaldo nesse lado também, além a gente tem que ordenar a publicidade que merece, né? Senão fica realmente muito feio. Bom, mas a quantidade de placas, para mim, uma já basta. Uma unidade. Perfeito, obrigado, Marcelo. Marcelo mesmo, né? Tá, obrigado, Marcelo. O Eliseu, os demais componentes da mesa aí. Primeiramente, Eliseu, eu queria te parabenizar pela sua iniciativa. Obrigado, Vanderlei. Que até hoje, todo mundo... desculpa, eu sou Vanderlei Lima, da Garcia Lima Imóveis. Eu ia falar. O último a falar não tem muito, porque todo mundo já falou, está todo mundo com boa intenção. Não, todo tem muita mundo gente para falando. falar ainda aqui. Eu já venho falando isso já faz muito tempo, porque eu sou completamente contra esse monte de placas, porque eu ainda acho que, além do problema visual, desvaloriza a nossa profissão, porque dá a impressão que o corretor aceita tudo. Então, vai lá, tem 500 placas, lá, o cliente, quando ele olha, ele fica contando em qual que ele vai ligar, ele liga em todas, às vezes. Para o proprietário é pior ainda, é uma desvalorização total, é porque o imóvel dele, porque ele está desesperado. Eu sou a favor da exclusividade, eu acho que a exclusividade é difícil, mas é aquilo que você falou. Quando da taxa de contrato, que eu e o Maçoneto fomos imobiliária por imobiliária da associação, pegar assinatura para fazer um acordo com o Carlos César, o promotor, porque a gente se propôs a devolver o dinheiro, que se alguém reclamasse lá no PROCON, ele não ia abrir inquérito. Então, nós fomos lá para fazer um acordo. Foi difícil, teve muitas imobiliárias que não concordaram também. Eu acho que a exclusividade, por exemplo, se todo mundo falar, vamos fazer com exclusividade, uma hora nós vamos conseguir. Agora, sou a favor também a 2 placas, no máximo também, parabéns pela sua iniciativa. Obrigado, Vanderlei. O Boa problema tarde. todo só um pouquinho, o problema da exclusividade é que não é uma determinação dessa Casa de Leis. A exclusividade é uma prerrogativa do Cresce
e ele deve cuidar disso, e nós sabemos a dificuldade que é a exclusividade. Agora, eu vou falar, quem de vocês que toca locação, grandes locações, não teve contrato assinado e o cliente chegou para mudar no apartamento, a hora que abriu a porta tem uma mudança lá dentro? Nós temos N reclamações disso. Isso é caso de polícia, isso é crime. Eu tenho casos, provado, pessoas que chegou para mudar, tinha mudança lá dentro, porque a outra imobiliária já tinha alugado também. Olha que situação, gente, pelo amor de Deus. Então, tinha assinado o contrato, morando, o contrato assinado. Aí, conclusão, 2 contratos assinados no mesmo imóvel. Vocês não imaginam a confusão que é. Se ele entrar na justiça, ganha a causa na hora. Acabou, perde mesmo, não tem dúvida, né, doutor? O senhor sabe muito bem disso. E a gente então, tem que ser moralizado mesmo. Quer dizer, mas a exclusividade é a prerrogativa do CRES São Paulo. Nós não temos que discutir. O que nós queremos discutir é a publicidade, dar exemplo para o nosso país, que a nossa publicidade vai ser diferente. Eu acho que se a gente conseguir trabalhar com placas limitadas, as quantidades de placas, nossa, vai melhorar-se muito e todo mundo vai produzir-se mais. Puxa vida, se o imóvel está lá com a Sandra, que é a próxima que vai falar, o que tem de eu ligar para a Sandra e fazer uma composição? Na minha vida eu sempre ganhei muito, e muito mesmo. Vocês me conhecem, sabem tanto que eu sou bem sucedido no mercado imobiliário, mas sempre fiz parceria com todo mundo. Estamos assinando uma escritura quando? Amanhã, Sandra? Amanhã, com parceria, eu e você, correto? Isso, a correto. minha imobiliária com a tua imobiliária. Isso. E quantos outros já fizemos aqui? Então, gente, esse negócio de parceria é bom para todo mundo. Quando você divide, todo mundo ganha. E você ganha mais. De repente eu faço um com ela, faço um com a Nancy, faço um com o Vanderlei, outro com o Maçoneto, outro com o Gardim e tal. Quando você fez 4, 5 negócios no mês, aí eu olho para o meu escritório e falo assim, cadê minha equipe de corretores? A minha equipe está lá, ó. A Sandra é a minha equipe, o Maçoneto é a minha equipe, o Arnaldo é a minha equipe, eu tenho uma grande equipe. Todo mundo me pergunta quantos corretores eu tenho na minha imobiliária. Eu tenho mais de 1000 corretores trabalhando na minha imobiliária hoje. Mais de 1000 em Ribeirão Preto. Os proprietários me perguntam, e eu falo para todo mundo isso, que eu tenho mais de 1000 corretores, que são todos vocês, são os corretores, parceiros, amigos. Eles estão trabalhando juntos. Nós trabalhamos juntos. Porque quando eu preciso, eu ligo para o Luiz, ligo para o Gardim, fazemos um negócio com todo mundo. É isso que importa, entendeu? Então esse negócio da exclusividade é prerrogativa do Cresce. E Maçoneto, vamos continuar cobrando essas exclusividades do Cresce. Sandrinha. Boa tarde, meu nome é Sandra, da Sandra Imóveis, para quem não me conhece. E eu também sou a favor, conforme o Maçoneto falou, de uma placa só. Por quê? Eu já tive vários imóveis que eu peguei exclusividade. Mesmo assim, outras imobiliárias tiveram a capacidade de ligar para o meu cliente, lá o proprietário, e falar, você teve coragem de dar exclusividade para essa imobiliária pequenininha? E outra coisa que eu acho errado quando os proprietários fazem, falam, olha, eu vou deixar meu imóvel para você vender e eu quero 220 na minha mão. Aí eles falam, por exemplo, a outra imobiliária, a mesma coisa. Tem imobiliária que fala, olha, eu quero ganhar 5.000. O outro fala, eu quero ganhar 10. O outro, eu vou ganhar 12. E o imóvel acaba ficando com aquele monte de placa com vários valores. Então, toda vez que um proprietário me fala isso, eu falo, você está desvalorizando quem manda o seu imóvel. O imóvel é seu, você tem que estipular o valor, falar, olha, o meu imóvel é X e todos têm que trabalhar. E ainda falo para ele, se você atender um cliente direto, você vai vender, você tem que falar o mesmo valor. A hora que você for negociar, você pode vender o valor que você quer. Porque isso desvaloriza o teu imóvel e prejudica a classe dos corretores. Então, a minha opinião é a mesma do Maçoneto, é uma placa só, de preferência com exclusividade, e cada um, o sol brilha para todos. Depende do trabalho de cada um para ganhar o pão de cada dia. É isso que eu espero. Muito obrigado. Obrigado, Sandra. Posso fazer uma outra colocação? Claro, lógico.
Hoje você sabe que nós temos condições de saber quem que é o proprietário do imóvel, né? Do nosso escritório dá para saber. Uma conquista nossa, Maçoneto. Deixa de passagem. Exatamente. Mas eu acho que o respeito vale tudo. Eu estou fazendo não parceria. Eu vi um imóvel, na 9 de julho, está na Lago Imóveis. Eu fui lá na Lago Imóveis, peguei a chave da Lago, tá? Fui mostrar para o meu cliente não, para a cooperativa. Está praticamente definido. Quer dizer o quê? Que o respeito que eu tenho pela Lago está prevalecido, né? Eu não fui atrás do proprietário, eu fui na Lago pegar a chave, mostrei o imóvel. Segunda-feira tem uma reunião e é um imóvel de 10 mil reais, não é imóvel de 1.000, né? 10 mil reais. Então, eu acho que o respeito que eu mostro, que eu dou, eu acho que todos nós teríamos que valorizar-nos com relação a esse aspecto. Porque só assim a gente vai ser bem visto na cidade, igual os advogados são, né? E o respeito para o corretor de imóveis. O CRES está fazendo uma propaganda muito boa agora na televisão, que o imóvel, através do corretor do imóvel. Se nós não nos valorizarmos, não adianta nada a propaganda do CRES, não adianta nada. Eu acho que o respeito entre nós deve prevalecer. Eu, quando vim para Ribeirão Preto, há 22 anos atrás, você não podia passar numa imobiliária na frente que já te via como inimigo. Nós quebramos esse paradigma. Nós juntamos lá 20, 30 imobiliárias que nós falávamos, comungávamos com as mesmas ideias, né? Então, isso eu acho que é a valorização nossa em relação a isso. Porque se nós não nos valorizarmos, essa ideia de que tem lá Lago Imóveis, pô, eu não vou atrás do proprietário, eu vou respeitar a placa da Lago. Vou lá na Lago, pego a chave e não estou ganhando nenhum centavo, tá? Porque é um imóvel que eu vi e não está servindo para mim, mas está servindo para uma entidade que nós vamos locar através disso, da responsabilidade, da credibilidade, para que a gente possa realmente nos valorizarmos cada vez mais. Obrigado, Maçoneto. Eu vou passar para o Paulo. É uma verdade. E recentemente nós fizemos um negócio junto também, Maçoneto. Não é verdade? O cliente nosso agora, há uns meses atrás aí, eu lembrei agora, fizemos um negócio também. Nós tínhamos o comprador, ele tinha um imóvel, e meu pessoal falou, Maçoneto, pode fazer negócio, 50% para cada um, foi feito um negócio junto com a Canadá. Então, veja vocês que aquilo que eu falei lá atrás é uma verdade, está aqui mais um caso, lembramos agora. Fala, Paulo. Boa tarde, meu nome é Paulo Rodini. Eu queria me ater mais só à questão aqui da prefeitura, porque a gente tem uma demanda muito grande aqui como corretor de imóveis ou como dono de imobiliária, de problemas que a gente possa resolver, e acho que essa reunião em outro lugar, com outra situação, seria muito boa se todos participassem. Eu acho que para a Cidade Limpa eles poderiam fazer assim, que acho que poderia resolver um pouco o nosso problema. Cada proprietário teria uma quantidade de metro quadrado dentro de um tamanho de imóvel que ele pudesse usar para propaganda. Então, se é 1 metro quadrado, se é 2 metros, quem vai definir é que, às vezes a gente tem um terreno de 200 metros de frente e não dá para você pôr uma plaquinha de 1 metro quadrado. Então, uma definição mais aprimorada. Então, às vezes, poderia a gente bolar aí com publicidade, vende-se este imóvel, esse imóvel vende. Aí ele poria embaixo Maçoneto, Lago, a Sandra, o Zé, o Antônio, e poderia o telefone, ou o e-mail, ou alguma coisa assim, dentro de um tamanho da publicidade, que não afetaria os vizinhos ou coisa assim. O importante seria a venda do imóvel, não a imobiliária que está vendendo. Isso é numa situação quando o proprietário se sentisse melhor pondo 4 imobiliárias. Lógico que eu prefiro exclusividade, eu acho que a gente tem que tratar o cliente bem, enfim, tudo o que o Maçoneto falou.
Mas, nós estamos vivendo uma crise muito grande, nós estamos aqui, não sei como cada um está, mas eu acredito que muitos passando muita dificuldade. Então, essas placas são resultado da dificuldade de vender. Porque quando está vendendo bem, estava todo mundo feliz. Então, eu acho que, por exemplo, puser uma placa de 1 metro... Quem fez isso daqui foi o dono da Casa Afonso, ali na... O Ruizinho da Casa Afonso, ele fez num prédio lá, ele escolheu 6 imobiliários ou 5, só que ele não deve estar dentro do padrão assim, normal. Mas a definição da prefeitura seria, o padrão é 1 metro quadrado. Os proprietários seriam avisados que ele só poderia disponibilizar para fazer o anúncio da venda tanto. E a gente poderia usar algum marqueteiro, alguma coisa, para fazer alguma coisa que caberia. Pode pôr o nome da imobiliária, pode pôr o que for. Se o cara for alugar só para uma imobiliária, ele põe 1 metro quadrado, 2 metros quadrados só da imobiliária. Paulo, só para completar a tua bastante importante também, como as demais, eu quero, numa segunda reunião já de finalização, inclusive trazer placas do tamanho padrão, já feito, já com o departamento de marketing e tal, aí depois ajustaria só mesmo a logomarca e as cores de cada um. A gente trazer algumas coisas prontas, já do tamanho real, para que a gente pudesse apresentar. Eu acho que a gente vive assim, no capitalismo, né? As marcas têm que aparecer, mas o imóvel é que tem que ser vendido. Então, se por acaso, mesmo que eu ponha lá, eu uso o nome da minha imobiliária para pôr a propaganda, tudo, mas é o imóvel. Então, o proprietário que vai falar, olha, eu quero pôr com 10 imobiliárias. Ele tem 2 metros quadrados para pôr. Ah, precisa ser uma placa igual a todo mundo? Não, nós temos umas sugestões. Agora, se o cara chegar e falar assim, maçoneta, eu quero só você, ele pega 1 metro quadrado e põe do jeito que ele quiser. Correto. Entendeu? Não é, a gente não pode também engessar, daqui a pouco mudar o nosso capitalismo, nós vamos para o comunismo. E vai ser, isso aí. Mais alguém, pessoal? Obrigado. Tem mais alguém, Carila? Não? Então, pessoal, a gente tem aqui na Câmara, a gente tem um limitador de horário, nós tínhamos agendado o horário do plenário das 15 até as 16h30, nós estamos aí finalizando o horário. Alguém tem dúvida ou não? Eu não vi o Martinelli falar, ele está caladinho, quietinho, é o cara que mais fala, é um tremendo fechador de negócio e não abriu a boca. Dá o microfone para o Martinelli aqui, Carila. Carila, por gentileza, aqui, ó, camisa branca aqui, ó. Ah, tem aqui, ó. Só apertar aí, Martinelli. Boa tarde, mestre. Bom, vou desligar aí, cara. Sou da Martinelli Imobiliária, Hélio Martinelli. Ô, Eliseu, é muito importante essa reunião, mas se o proprietário não for notificado quando tiver várias placas, vai dar problema. Na minha visão, essa lei tem que mandar a multa para o proprietário, porque aí sim a coisa fica séria. Eu não estou falando que é todo mundo desorganizado, mas infelizmente, se não cobrar o proprietário para ele ser sincero e honesto conosco, a gente vai ficar toda hora igual peteca. Entendeu? Porque aí, 2 pessoas trabalhando, sou a favor da exclusividade. Mas é igual você falou, esse dia o cara parou com a mudança em frente à minha imobiliária, tinha outro morando no apartamento, eu liguei para ele e falou, o problema é seu, eu aluguei para quem deu mais. Eu vou fazer o que com esse cara? Aí eu corri atrás de outro apartamento, fiz um negócio torto para resolver outro problema que eu criei. Na minha visão, essa lei é bem-vinda, mas tem que cobrar os proprietários. Aí vai ser show de bola, aí vem exclusividade, aí vem placa de tamanho correto. A minha visão é essa, porque hoje o proprietário não quer nem saber, meu amigo. Você se vira, passei para outro, fiz direto, e é assim, você ganha muito, o problema é seu, procura seus direitos. E se você for para a justiça contestar o que ele fez com você, o juiz vai lá e te dá uma canetada para você pagar o advogado dele. Com certeza, é verdade. Entendeu? Então a minha visão é essa. Obrigado. É muito bonito isso que nós falamos, mas se não cobrar os proprietários, eu vou ficar só observando, é complicado. O Hélio, por isso que eu falei, você é um grande fechador de negócio, a linha é terrível. Zé, me permite só uma complementação? Claro, como o Hélio falou, me veio à cabeça aqui também o seguinte, agora no final do ano, início do ano, a Prefeitura vai fazer a divulgação, a distribuição dos carnês de IPTU. Então, acho que seria muito interessante
E se houver essa aprovação, se houver uma discussão disso daí, a gente vê que no IPTU são vários encartes. Que um desses encartes tratasse com exclusividade dessa questão das placas e da publicidade. Muito obrigado, viu, Gardinho? Obrigado. Já está anotado, a assessoria está anotando. Vejam vocês a importância dessa reunião, o tamanho disso, gente. Saiu daqui ideias brilhantes. Essa ideia sua, por exemplo, do proprietário, é importante porque não é o mercado imobiliário que está fazendo, é a lei. É a lei, então vai ter que cumprir a lei. A própria lei Cidade Limpa já diz isso, né, João? Você mesmo falou. A própria lei Cidade Limpa já diz isso, quer dizer, quem está desrespeitando hoje são as placas de locação. E sabe quem está sendo penalizado? Os corretores de imóveis e as empresas imobiliárias. Sabe quem que reclama lá para nós? Reclamam das imobiliárias. Ele não reclama do proprietário, em hipótese alguma. Então, olha a situação. Penalizados os corretores de imóveis, as empresas imobiliárias, porque estão colocando placa de qualquer jeito. E o proprietário? Nada. Então, muito bem-vinda a sua sugestão e será levado em consideração. Você pode ter certeza, era um dos primeiros pensamentos nossos, nós tínhamos um pouco de dúvidas. Sim, não tenha dúvida. Sim, perfeito. Exatamente. Correto. Então, será levado sim em consideração. E eu faço a pergunta: vocês acham que o proprietário deve ser penalizado? Quem sim, levanta a mão. Quem não, por favor. Só para a gente poder ter uma unanimidade. Eliseu. Sim, pode falar, Vanderlei. Eu acho o seguinte, eu acho que o proprietário é o que menos sabe. Quem sabe somos nós, que somos profissionais. Perfeito. Você vai punir o proprietário, porque o corretor, quando ele chega lá, todo mundo sabe disso. Não, pode pôr quantas placas o senhor quiser, não tem problema não. Vai punir o coitado do proprietário que ele não conhece, não. Quem tem que saber é o profissional, é nós que temos que saber. Não, mas eu entendo, Vanderlei, mas a partir da hora que você tem a lei, você faz uma boa divulgação, ele vai chegar nele, entendeu? E o próprio corretor de imóveis vai levar essa informação também. Então, entre nós, vai correr essa informação, concorda, Cleneu? Nós também vamos informar os proprietários: olha, eu vou colocar a placa lá, mas tem de outro imobiliário, porque o senhor vai ser autuado. Aí parte, não é verdade? Aí parte de nós também, da nossa honestidade, quem trabalha com ética e responsabilidade, chegar no proprietário e falar: você vai ser penalizado, porque tem placa de uma outra pessoa. Eu só queria ouvir a opinião também do Luiz Felipe, porque ele representa a OAB, de toda a conversa nossa também, porque ele pudesse dar um parecer dele. Aí eu passo para o Gardinho para a gente ir para o encerramento. Eu peço mais uns 5 minutinhos só de vocês. Eu aqui, embora eu estou assimilando tudo aqui também como corretor de imóveis e como proprietário de imobiliária, que eu também sou. Mas hoje me coube aqui e vim representar aqui a Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB Ribeirão Preto. Então, eu tô assimilando tudo. A gente colocou essa questão no nosso grupo da comissão, nós fizemos um pequeno debate, porque a ideia era ouvir as manifestações para depois, junto com os colegas, dar um parecer para ajudar o Eliseu nessa luta, né? Mas tem alguns apontamentos que o pessoal fez lá e eu estou aqui para passar, já que me foi dada a palavra agora. Uma das questões, eu vi algumas ideias aí, mas eu via um colega ali, que eu acho que é da JFC, falando ali, os colegas falaram lá que acharam importante isso. Eu imagino que se for fazer uma limitação de placa, tenha que haver 2 placas, para ter a concorrência saudável, para não haver monopólio dentro do mercado imobiliário, porque tem grandes carteiras em Ribeirão Preto. Embora a questão das placas fica limitado a prédios, a casas e tal. Então, ficou esse apontamento para que haja pelo menos 2 placas, para que a concorrência, que é uma coisa muito saudável, fique estabelecida. Que tenha uma grande empresa e uma empresa menor com placa. Limite a 2 placas, mas que tenha concorrência. Que a concorrência é saudável e o monopólio não é bom, porque tem grandes carteiras que, do jeito que saiu o imóvel da carteira, vai entrar com a placa dessa imobiliária, não estimulando que novos tentes e vá para outra carteira e vice-versa. E outro apontamento, que eu fico aqui, eu vou ser rápido, viu, Eliseu? Depois, num segundo momento, eu faço mais apontamentos, se assim for me passado,
é a questão, quem vai fiscalizar isso? Será que a prefeitura é capaz de fazer essa fiscalização? Porque o Cidade Limpa ela não foi. Eu mexi na minha fachada da imobiliária, mas o colega do lado não mexeu. Então eu gastei e adaptei ao Cidade Limpa e o colega não. Então, como que vai ficar essa questão? Será que a prefeitura ela tem capacidade de fazer essa fiscalização? Ou cresce que teria que fazer essa fiscalização? Só fica esses apontamentos aí, Eliseu, mas o projeto, eu quero te passar que o pessoal achou muito válido o projeto. Muito válido o projeto, desde que sejam sanadas essas dúvidas, essas arestas e tal, para que não entre um projeto aí que não vá para frente. É só, fica esses apontamentos aqui com relação à Comissão de Direito Imobiliário e Condominial da OAB Ribeirão Preto. Tá ok? Obrigado, Eliseu. Muito obrigado. Dá um abraço no estoco por nós, pela Câmara Municipal. Agradecemos em nome dos corretores de imóveis também. Agradece eles lá pela sua presença aqui. Veja bem, eu conversei com o prefeito Nogueira e um dos grandes investimentos que vai ser feito na área de fiscalização. Eu tenho conversado muito com o Coronel Muniz, que é o diretor técnico, diretor da fiscalização geral, e ele tem também cobrado muito. Ele está sem material humano para trabalhar lá, essa é uma grande verdade. Mas a cidade, do modo geral, a cidade estava desmontada por essa quadrilha que passou aqui, que limparam o Ribeirão Preto, então a gente está agora tentando recuperar, tá? Então, o que vai acontecer? O ano que vem já existe a possibilidade, inclusive tem os fiscais que cuidavam da Cidade Limpa, que está lotado na Secretaria de Fazenda. Então, esse pessoal vai voltar para a fiscalização. Então, a fiscalização vai melhorar e muito. Pode ver que esse ano não aumentou mais nenhuma favela em Ribeirão Preto. Você sabia que aumentava 2, 3 por ano? Era a cidade, nós somos a segunda cidade do interior de São Paulo em número de favela. Esse ano diminuiu, se eu não me engano, 2 ou 3, porque trabalho sério, comprometido, então diminuiu 2 ou 3 esse ano. Só vinha aumentando, porque vivíamos um governo populista que isso fazia bem, tá? Então vem mudando. Só para vocês entenderem rapidão, para a gente finalizar, faltava 75, quase 80 medicamentos na rede pública de saúde. Eu vi hoje, falta 8, ainda é muito. Nós pegamos a cidade faltando quase 80, hoje falta só 8 medicamentos, que vai até janeiro, vai normalizar, se Deus quiser. Então a cidade vem devagarinho se acertando. Em fevereiro começa o maior recapeamento da história, mais de 23 bairros vão começar a recapear tudo de uma vez, vai ser recapeado em Ribeirão. É difícil? É. Esta Câmara, a gente também vem fazendo um trabalho árduo. Eu me sinto muito feliz hoje de estar aqui como representante dos corretores de imóveis e falo todos os dias, ouçam as minhas falas na tribuna. Eu, antes de ser vereador, eu sou corretor de imóveis e não deixo passar nada que prejudique o nosso mercado, nada. Vocês não imaginam quantas leis que vieram aqui para esta Casa de Leis que é prejudicial ao nosso segmento. Nós brigamos e mostramos para a sociedade que aquilo não pode. Tem um projeto agora aqui na casa, uma pegadinha que mandaram para nós agora aí, fazendo uma inversão nos ISS, que mexe no ISS de vocês. Alguém sabe disso aqui? Ninguém. Sabe quando que vocês vão saber? O dia que vocês vão pagar. Então a importância de ter o representante aqui é esta. Então eu estou aqui para isso. Então eu vi isso e nós tiramos o projeto lá. Opa, este não. Por quê? Mexe no segmento imobiliário. Sabe o que significa aumentar o ISS nesse momento de crise? Prejuízo e fechamento de portas de muitos de vocês e demissão em massa. Então nós não podemos deixar acontecer. Então é só para vocês entenderem como é que é o processo e como precisa ter o representante. E a gente está aqui para isso. Gardinho, para finalizar, por favor, que eu estou com o meu horário estourado aqui, daqui a pouco eles me chamam a atenção lá. Não, eu já falei com o Edgar aqui, já estou falando em meu nome, em nome de Edgar, e obviamente em nome do Cresce. Nós agradecemos muito o convite, a participação. Estamos à disposição, acho que esse trabalho também de fiscalização vai ter que ser feito pelo Cresce também. Eu pediria a você que efetivamente vai ser lavrada uma ata, né? Vamos estipular como o primeiro pequeno grande passo, né? Para que seja regulamentada essas placas, essa publicidade, mas que tão logo esteja redigida essa ata, que você encaminhasse uma ata dessa para o Cresce, para que a gente possa mandar para a presidência em São Paulo, e que a gente possa trabalhar em conjunto aí.
ficamos à sua disposição. Obrigado. Eu quero muito agradecer ao presidente José Augusto Viana Neto, que tem dado todo o apoio e me orientado também em tudo aquilo que a gente precisa. Eu tenho solicitado ao Viana, o Viana prontamente me liga, responde, e hoje essa reunião não foi diferente. Convidou todos os corretores de imóveis. Vocês vieram aqui, muito importante. Os representantes dos corretores de imóveis estão aqui nesse plenário da casa hoje. Quero aqui deixar o meu gabinete 7 desse legislativo, à disposição de vocês. O que vocês precisarem, por favor, podem nos procurar. A nossa equipe está sempre pronta para atender o corretor de imóveis e a empresa imobiliária. E haverá uma outra reunião, nós vamos inclusive fazer uma ata dessa reunião, será apurado tudo isso, e haverá uma outra que será a segunda e definitiva, que nós vamos marcar com antecedência, tudo direitinho. Eu espero poder contar com a presença de vocês também, que vai ser muito importante essa outra reunião, porque a gente vai trazer, assim, mais informação e já vem embasado nisso, naquilo que nós conversamos aqui hoje. E eu encerro essa reunião dizendo o seguinte: sozinho nós vamos mais rápido, juntos nós vamos mais longe. Então, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês, e assim sendo, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos.